dia, Carlos. Estamos em mais um N-Talks. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar neste N-Talks. E começava por lhe perguntar, enfim, o que é que faz, como é que foi a sua evolução profissional, para depois chegar ao Lusojornal. Portanto, eu sou jornalista, mas não é a minha formação de base é física teórica, não tem nada a ver com isto, mas nunca exerci a física, apenas completei a minha licenciatura porque foi isso que me trouxe até a França. Portanto, sou jornalista, dirijo o Lusojornal há 20 anos, um jornal franco-português, e trabalho numa série documental da RTP e para um programa da RTP também chamado A Hora dos Portugueses. Entre outras coisas, esta é a minha atividade principal, digamos assim. Ok. O Lusojornal é digital e papel, só papel? Portanto, o Lusojornal nasceu há 20 anos, este ano faz 20 anos, era um jornal em papel, um semanário, uma coisa que não existia em França ainda, e a mim eu passei por várias outras profissões até aqui. Portanto, eu fui animador sociocultural e trabalhei numa federação de associações portuguesas em França, e depois trabalhei na Portugal Telecom, numa empresa que tinha em França chamada Marconi, e portanto eu era responsável de marketing e vendas, e portanto achei que não era normal que não houvesse em França, numa comunidade que tem 1.500.000 pessoas, um semanário, enquanto aqui ao lado no Luxemburgo, onde há apenas 150.000 portugueses, mesmo se no contexto do país é uma percentagem importante, já existia um semanário. Portanto, nós criamos um semanário aqui, portanto em papel, e depois pouco a pouco ele foi-se, portanto, transformando unicamente num jornal digital, que é hoje. Já não temos a versão em papel, que foi, digamos, o processo foi acelerado devido ao Covid, ou com esta paragem do Covid. Sim, e os resultados isto é, a mudança para o digital trouxe alguns inconvenientes? Sentiu que as pessoas não aderiam como aderiam antigamente? Houve aí algumas particularidades na transição do papel para o digital? Já agora gostava de porque hoje em dia o digital é fundamental, não é? Portanto, as mudanças que assistimos nos últimos 5 anos foram muito, muito relevantes. Gostava que partilhasse connosco como é que foi essa experiência de passar do papel para o digital. Ela foi acelerada, como eu disse, por causa do Covid. Não, o nosso objetivo já era esse, era ir transformando pouco a pouco. E porquê? Porque quando nós criamos o jornal, era importante, porque já havia jornais em França, eram jornais semanais, e nós achamos que havia notícias para fazer um jornal semanário, e por outro lado, até o modelo de negócio não podia existir se não fosse um semanário, senão era um projeto amador, como eram os outros projetos até então. Só que muito depressa nós compreendemos que não conseguíamos chegar à França toda. Imprimíamos, portanto, o jornal em 10.000 exemplares, evidentemente que nos dava uma visibilidade muito maior nos sítios onde o jornal estava, digamos assim, no coração, no núcleo da comunidade, mas faltava-nos uma projeção nacional, e era isso que nós queríamos. E então, logo no início, nós criamos um site internet que não tinha mais nada a não ser as versões em PDF do jornal. O jornal era gratuito e, portanto, era possível fazer isso, e, portanto, muito depressa nós entendemos que havia mais gente a ler o Lusojornal numa versão PDF do que na versão em papel, porque na versão em papel, mesmo se nós multiplicássemos por 2 os leitores, nunca ultrapassaríamos os 20.000 leitores. E por isso, portanto, achamos que era importante transformar essa página, e no fim de uns 15 anos resolvemos fazer mesmo um portal de notícia, em que, desculpe, inspirado em vários outros projetos já existentes, e fizemos um jornal digital, ao mesmo tempo que tínhamos a versão impressa também, que também lá punhamos semanalmente. Depois, entretanto, fomos evoluindo,
Portanto, e o Covid veio acelerar o processo, porque nos sítios onde o jornal era distribuído, que no fundo eram agências bancárias, eram lojas de produtos portugueses, eram escolas, associações, igrejas, enfim, sítios de passagem habitual dos portugueses, porque nós não podíamos fazer o que fazem outros, portanto, jornais gratuitos, que é de estar em frente ao metro a distribuir a toda a gente. O jornal dirige-se a uma população muito específica. Esses sítios fecharam durante o Covid e, portanto, nós não tínhamos sítio onde ir pôr o jornal. Havia alguns que eram enviados pelo correio, mas nunca trabalhamos muito essa versão e, por isso, só vimos, portanto, a realidade. E a realidade é que nós temos cerca de 230 mil leitores habituais e 230 mil nós nunca os conseguiríamos ter se nós tivéssemos o jornal em papel, que, como eu disse há instantes, não ultrapassaria os 20 mil. Portanto, a diferença é de tal forma grande que, evidentemente, que nós estamos contentes por termos passado esta barreira, digamos assim, menos poluente também, muito mais adaptada a um público de hoje, que nos lê num telefone, numa tablet ou num computador, mas, evidentemente, que o modelo de negócio está essencialmente na versão em papel, e é por isso que muitos jornais ainda resistem e se mantêm em papel, porque os compradores, as empresas ainda pagam mais caras as publicidades no papel, mesmo se têm muito menos visibilidade do que na net. Portanto, em relação à visibilidade, nós estamos contentes. Em relação ao modelo de negócio, as coisas não vão assim tão bem como isso. Compreendo. Aliás, esse tema que acabou de abordar é um tema transversal à comunicação social. Hoje em dia, os jornais questionam qual é o modelo de negócio que faz sentido para que as coisas funcionem, não é? Porque esta questão dos conteúdos e as redes sociais e do Google tomar posse, entre aspas, desses mesmos conteúdos que são escritos por jornalistas de forma gratuita, levanta um tema muito relevante e penso que isso está na ordem do dia e que isso está a ser discutido e que eventualmente até poderá haver uma solução. Mas pelo que percebi, como digo, no fundo a vossa transição foi muito gradual, muito tranquila, porque já tinham apostado nas ferramentas da internet e, portanto, aquilo que aconteceu a seguir foi uma evolução natural. Não é? Foi apenas um acelerar deste processo, exatamente. Okay. Diga uma coisa, tendo a sua experiência como uma pessoa que viveu em Portugal e que agora trabalha em França, que sugestões é que daria a alguém que queira ir trabalhar para a França e se acha que o perfil de pessoa que vai trabalhar para a França é idêntico hoje em dia àquilo que era há 20 ou 30 ou 40 anos atrás? Que sugestões é que daria com a sua experiência de longos anos para quem quer ir trabalhar para a França? No fundo é isso. O perfil não é o mesmo, evidentemente, que há muitos anos atrás. É necessário perceber o seguinte: a grande massa da comunidade portuguesa que veio aqui para a França é uma comunidade muito específica e que não encontra nos outros países. É uma comunidade que veio antes do 25 de Abril, assalto em geral analfabetos, no melhor dos casos, iletrados, e que chegaram aqui e fizeram impérios. Uh, essa população em geral veio colocar até uma etiqueta, de uma certa forma, pejorativa nas comunidades portuguesas, porque o imigrante português é muito retratado como o imigrante que veio aqui para a França. E porquê? Porque era logo a seguir a Espanha o primeiro destino livre, digamos assim, onde as pessoas podiam vir. E, portanto, hoje já não é o caso, as pessoas que vêm para cá não vêm na mesma condição e as pessoas que vieram naquela altura fizeram uma coisa impressionante, que foi disseram aos filhos: olha, podias vir trabalhar como eu e ganhar muito dinheiro, porque eles ganharam muito dinheiro. E disseram-lhes o contrário, disseram: estudas. Onde o francês vai, portanto o português também tem que ir, e portanto tu vais, e se precisas de alguma coisa, portanto nós estamos aqui e pagamos. E o que quer dizer que hoje os filhos e os netos desses que vieram nessa altura têm uma formação académica superior à média francesa. Superior à média francesa.
Em Portugal ainda se está naquela imagem do português que veio para cá há 60 anos e que já envelheceu, que já está na reforma, que muitas vezes até já mora em Portugal, que já não mora cá, que se calhar já morreu, numa grande parte dos casos, a vida é assim mesmo, mas ainda hoje se olha para esta comunidade portuguesa de França como uma comunidade que tem o perfil daqueles que vieram nos anos 60 e 70. É só para ver a força que tinha aquela comunidade naquela altura, a força de imagem, porque marcou o que não é A realidade hoje em dia. Não é a realidade hoje. Deixa-me fazer uma pergunta aqui. Mas essa perspectiva que está a dizer da caricatura do português em França é na perspectiva ou é aos olhos do francês ou é aos olhos do português? Se calhar dos dois. Do francês até é mais positiva. E porquê? Porque é uma imagem de quem veio para cá, muito certamente tinha uma cultura geral muito baixa, mas era trabalhador, honesto, respeitador. E essa imagem é uma imagem muito positiva que hoje nós que viemos depois, que estamos cá, ou que os que já nasceram cá, beneficiam. Os portugueses de França sempre beneficiaram de houve um sociólogo, morreu aliás há pouco tempo, Albano Cordeiro, que dizia que beneficiamos do para-raios magrebino. Tudo que era mau, os magrebinos levavam e nós ficamos protegidos por causa disso. E esta imagem do trabalhador honesto, ainda hoje é colada à comunidade portuguesa em França. Portanto, em Portugal essa imagem é mais negativa, como eu disse. Portanto, esta nova imigração que vem para cá, porque continuam a chegar aqui portugueses regularmente, acham que aqui há uma comunidade portuguesa, e eu próprio já repeti para aí umas 50 vezes aqui nesta conversa que ainda está a começar, comunidade portuguesa. Ora, não há uma comunidade portuguesa em França. Sim. Existem muitos portugueses em França, cerca de 1.500.000 portugueses, mas nós não formamos uma comunidade. Uma comunidade é uma coisa muito estruturada, muito organizada, em que se injeta uma informação e ela circula nessa comunidade. Isso não existe no universo português de França. Os portugueses integraram-se muito depressa na sociedade francesa, até porque os portugueses, quando vieram para cá nos anos 60 e 70, era numa altura logo a seguir à Segunda Guerra Mundial. O de Gaulle, portanto, achou que os soldados franceses não se compreendiam uns aos outros durante a Segunda Guerra Mundial e, portanto, impôs a uniformização linguística e disse aos bretons, aos alsacianos, aos occitans, que não falassem as línguas deles, senão os filhos não iam ter um bom resultado escolar. Não sabia disso. E quando os portugueses vieram, levaram pela mesma tabela os portugueses, os espanhóis, os italianos e os polacos, que foram as 4 grandes comunidades a chegarem naquela altura da reconstrução da França. Por isso disseram, portanto, aos portugueses exatamente a mesma coisa. Isto não era dirigido aos portugueses inicialmente, mas eles também levaram. Não falem o português em casa, senão os vossos filhos não têm um bom resultado. Hoje o discurso é precisamente o oposto. Falem-lhes o português porque o francês ocupamos-nos nós na escola, mas portanto ensinem-lhes uma outra língua em casa se puderem. Naquela altura não eram, o que levou a que os pais, mesmo falando muito mal o francês, se pusessem evidentemente a falar francês também, portanto a fazer com que os filhos se integrassem e tivessem um projeto de sucesso em França. Portanto, os estudos eram importantes, os filhos eram importantes e marcaram esta presença portuguesa em França. E por isso esta comunidade é muito pulverizada, não é? Se lhe quisermos chamar assim, porque está espalhada por todo o país e que muitas vezes não se conhecem. O Lusojornal veio... tem um desafio constante, que é o de ir à pesca e descobrir os portugueses que estão por aí nos mais diferentes domínios. Não há um domínio onde não haja portugueses. Se nós formos no domínio do teatro, por exemplo, em Paris, está cheio de portugueses. O Teatro de la Ville é dirigido por um português, o Teatro des Ronds-Points des Champs-Élysées é dirigido por
por uma portuguesa, Le Carreau du Temple é dirigido por uma portuguesa, isto são os principais teatros de Paris, Le 104 do Centro de Arte portanto, o mais recente Centro de Arte Contemporânea de Paris é dirigido por um português. Portanto, há portugueses, portanto, em todas as áreas. Portanto, há 8.000 e tal autarcas de origem portuguesa, muitos presidentes de Câmara, há deputados de origem portuguesa. Assim, é um mundo enorme, mas não havia esta ligação. Ora, as pessoas que chegam hoje aqui acham que vêm para cá, vão ver um português e ele lhes vai encontrar e que lhes vai abrir as portas todas. Isso não é verdade, porque não há uma ligação entre esta gente, e eu acrescento a isto, só de maneira a terminar esta resposta, que ainda bem que assim é, porque isso é que faz a força da comunidade portuguesa. Porque se nós tivéssemos um funcionamento comunitário, isto é, não teríamos a força que nós hoje temos, e temos uma força impressionantemente grande. Portanto, em França, há muita gente aqui que ainda de manhã estava aqui a trabalhar numa entrevista em que um senhor em Dijon, o presidente de uma associação portuguesa, ele foi fazer uma manifestação num conselho municipal porque, portanto, a Câmara tinha-lhes prometido um terreno e não lhes dava, e o presidente da Câmara, o antigo ministro, presidente da Câmara, viu o presidente e disse-lhe: António, liga-me e a gente vai tratar disso. Eles tinham jogado futebol juntos. Muito bem. E tratavam-se por tu. E, portanto, isto é uma força enorme, mas é uma força desmembrada que não tem o funcionamento de uma comunidade. Uma coisa, mas eles sentem essa identidade, esse chamamento de Portugal, eles sentem alguma ligação a Portugal, porque disse que estão tão integrados na comunidade francesa, e eu fico na dúvida, será que eles dão essa importância a Portugal ou não? Dão. E isto portanto, isto é algo que os próprios franceses muitas vezes dizem e não percebem. Eles não percebem como é que um presidente de uma Câmara de Fondettes, é ali junto a Tours, é uma cidade grande, portanto é o presidente dos maires daquelas cidades, dos presidentes de Câmara daquelas cidades, o senhor possa dizer: eu sou português. Para ele é normal em dizer: eu sou português, porque o meu nome até é português, Cedrico Oliveira, não posso esconder, portanto ele é de origem portuguesa, afirma isso, e muitas vezes os políticos dizem como é que é possível uma integração tão perfeita, porque eles acham que nós temos uma integração perfeita em França, e se mantém ao mesmo tempo uma ligação ao país de portanto, origem, o que não aconteceu com tanto outras comunidades, os italianos, os polacos, por exemplo, e os espanhóis. Não mantiveram esta ligação a Portugal e esta integração em França. E isso é específico à comunidade portuguesa. Os lusodescendentes que eu achava há uns anos atrás que iam pouco a pouco afastando-se de Portugal, hoje eu chamo-lhes uma geração descomplexada, porque metem a camisola de Portugal e dizem: eu tenho origens portuguesas, e depois, onde é que está o problema? Mesmo se não falam português, mesmo se arrascanham, ou se não falam mais vezes é porque têm vergonha devido ao sotaque, etc. Muitas vezes é porque são gozados em Portugal e isso bloqueia-os completamente, mas esta ligação com Portugal é imensa. Entrevistei há pouco tempo a deputada Christine Pires Beaune, é uma deputada na Assembleia da República, que me diz: se há um jogo entre a França e Portugal, eu já ganhei. Porque se ganha um eu fico contente, se ganha o outro eu fico contente. Eu faço sempre a festa se há um jogo entre Portugal e a França. E isto é muito específico à comunidade portuguesa de França. A pessoa tem orgulho em ser português. Hoje em dia a pessoa tem orgulho em ser português e dilo com naturalidade. Não esconde essa sua origem. No fundo é isso. Não. Houve aqui um período
nos anos 70 e nos anos 80, em que houve um fosso, digamos assim, em que esta segunda geração chegava à idade de 18 anos e não queria ir para Portugal de férias, porque portanto, a viagem portanto, entre Portugal, portanto, entre a França e Portugal de carro demorava 24 horas, há muita gente a contar portanto, histórias sobre estas viagens, a ouvir música portuguesa, a parar no caminho, a merendar, eles não queriam isso e, portanto, nessa altura eles cortaram com Portugal. Há uma geração que cortou com Portugal, mas depois dos anos 90, as vitórias da seleção portuguesa, portanto, a Expo 98, os Madre Deus na televisão francesa, que é o primeiro grupo a entrar numa televisão jovem como era a M6, que estava a nascer em França, dirigido aos jovens, de repente aparecem os Madre Deus. Isso tudo fez com que houvesse a reaproximação de Portugal e hoje jovens, mais jovens, andam de camisola de Ronaldo na rua de forma descomplexada e até alguns até nem são portugueses, mas compraram também a camisola, logo despista tudo depois. Muito bem. Portanto, e quais são então as principais dicas que daria a alguém que não tem ligações à França, que quer ir para a França trabalhar, o que é que lhe sugeria que fizesse? Qual seria o percurso que devia fazer? Aqui há 55 mil empresas portuguesas. Entre aspas, estas empresas portuguesas são empresas francesas, evidentemente. Existe uma Câmara de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa que listou 55 mil empresas que foram criadas por portugueses e dirigidas, portanto, por portugueses. Mas além destas, que estão nos mais diferentes domínios, há muitos, claro, na construção. Se nós perguntarmos a um português de Portugal, adivinhe lá em que áreas eles estão, vão todos dizer na construção. Isso não é de todo verdade também. Muitos estão na construção e são empresas muito potentes, outros estão noutras áreas, ligadas, portanto, à informática, ao comércio, às novas tecnologias, etc. E depois há muitos portugueses a dirigirem empresas francesas aqui também, que vai da L'Oréal até à Peugeot, portanto, a menina dos olhos bonitos da França, a Peugeot, a empresa maior francesa, é dirigido pelo Carlos Tavares, um português. Portanto, há muita gente a trabalhar já, portanto, em empresas francesas. O Carlos Tavares já é a segunda geração de portugueses, penso eu. O Carlos Tavares é filho de portugueses, mas estudou em Portugal e depois entre Portugal e a França e portanto, os pais eram imigrantes dessa tal primeira geração. E aqui está um bom exemplo em que portanto, os pais vieram para cá, trabalharam e mandaram estudar o filho, e o filho estudou e dirige hoje uma grande empresa. Portanto, os conselhos não são diferentes de ir trabalhar em qualquer outro país, senão o de dizer que ponham de parte esta ideia de que vão encontrar aqui uma comunidade portuguesa organizada que vai ajudar em tudo. Agora, dito isto, eu acrescento que há portugueses em qualquer um dos domínios portanto, onde as pessoas vêm trabalhar. Há muitas empresas a virem, portanto, a estenderem, digamos assim, portanto, os seus negócios aqui para a França. Inicialmente as mais conhecidas, portanto, eram as do mercado da saudade, e pouco a pouco foram chegando outras empresas que estão a comprar empresas francesas também e que estão, portanto, a fazer um negócio aqui normalmente. Isto é, nós estamos no mesmo mercado europeu e, portanto, isso facilita também o movimento de pessoas e de empresas, não é? E, portanto... Ok, muito bem. Diga-me uma coisa, quando um português precisa de alguns documentos, de alguma papelada, cartão de cidadão, escrituras, procurações, como é que faz quando precisa disso? Vai ao consulado, penso eu, isso funciona bem, funciona mal? O que é que acha? Pois, isto é capaz de agora de vir aqui acalmar um bocadinho esta conversa, que estava aqui a ser muito interessante. Não, é assim, em cerca de 20 e tal anos, os consulados portugueses em França passaram de 17 e atualmente há 5.
Isto justifica também uma coisa que não tem nada a ver, se calhar, com esta conversa, esta questão da participação eleitoral, onde se diz, os portugueses não votam, os portugueses isto, aquilo. Bom, na próxima eleição de junho, se um português que mora em Rennes quiser votar, ele vai ter que vir votar a Paris, presencialmente, e andar umas 4 horas de carro. Se morar em Bayonne, vai votar a Bordeaux. É como ter uma mesa de voto em Bragança e obrigar as pessoas todas do país, mesmo os do Algarve, a irem votar em Bragança. Claro que há abstenção. É só necessário entender isto assim. Agora, os documentos, já há também muita coisa que é possível hoje fazer à distância, que não era preciso, que não era possível fazer antes. Acontece que um português que venha de Portugal conhece a chave digital móvel. Um português que mora em França não conhece a chave digital móvel. Em primeiro lugar, porque não há em França. Em segundo lugar, porque ninguém lhe disse como funciona a chave. Eu devo confessar aqui que me integro neste grupo que não sei, que nunca utilizou a chave, portanto, a chave peço desculpa, nunca utilizou a chave digital móvel. E, portanto, é evidente que ainda há muita gente que vai ao consulado, se calhar desnecessariamente, e quem vem de Portugal vai encontrar aqui, se calhar, possibilidades de renovar até o próprio cartão do cidadão sem ter que se deslocar ao consulado. Depois já há aqui algumas antenas consulares que funcionam em algumas cidades, onde já havia consulado e onde depois ficou de tal forma portanto, dramática até a situação de pessoas que não tinham documentos, etc., onde o Estado começou a pôr lá delegações, agências consulares, que não têm a figura do cônsul, e é pena, porque a figura do cônsul é tinha também funções importantes, e depois, e noutros sítios, noutras cidades, há as permanências consulares, em que se vai lá uma vez todos os 3, 4 meses, atende-se umas 10, 15 pessoas e vêm-se embora. Pronto, já são 10 ou 15 que não vêm aqui a Paris ou a Lyon, etc. Portanto, eu peço desculpa porque eu estou a passar, estou a acabar uma fase de portanto, uma alergia com tosse e de vez em quando aparece assim. Eu vou tomar aqui uma pastilha e isto vai passar certamente. Portanto, em relação aos consulados, é um bocadinho complicado. Depois, o que vale é que há muita coisa que é possível fazer à distância e há aqui muitos advogados portugueses, há solicitadores, há muita gente a trabalhar entre os dois países que têm ajudado, digamos assim, a resolver os problemas maiores. Os problemas maiores relacionados ainda, portanto, com Portugal, são as questões ligadas a heranças, as questões ligadas a partilhas. Muitas vezes as pessoas ficam completamente desarmadas quando morrem estas pessoas da primeira geração, que é, portanto, o caso atualmente. Eu dizia há bocadinho que há 1.500.000 portugueses em França, sensivelmente. Na verdade, ninguém sabe quantos somos, isso é também já por si sintomático, mas o número de mononacionais, que apenas têm a nacionalidade portuguesa, está a decrescer e hoje já deve estar a menos de 400.000. O que quer dizer que os outros têm a dupla nacionalidade e, portanto, em França são franceses e em Portugal são portugueses. Esses têm muito mais dificuldade em tratar de assuntos em Portugal, ligados a heranças, por exemplo, porque não conhecem o sistema português e aí sim necessitam de uma ajuda nesta área. Não sei se sabe, mas hoje em dia em Portugal, com o regime português, já é possível fazer, por exemplo, um contrato de compra e venda do imóvel à distância, sem necessidade de ter que ir a um cartório ou a um notário, ou neste caso convosco, ao consulado. Já não há necessidade de fazer isso. Pela ideia que tenho, esta informação não está assim muito espalhada por França. Isto é, as pessoas eventualmente não terão conhecimento disto. O que é que achas? Não, como nunca precisei, não tenho eu próprio essa informação, mas também suponho que não é muito conhecido. Mas também suponho que quem
vá encontrar, pedir ajuda nesta área, que vá haver notários ou advogados ou isso, e eles lhes possam dizer que existe esta possibilidade. Muito bem. Muito bem, Carlos. Diga só para concluir, pensa voltar a Portugal ou não? Voltar para Portugal para vir viver para cá, ou já é um francês que vai ficar em França? É assim, eu quando vim para cá também não estava a pensar vir para cá, portanto, eu agora posso lhe dizer que hoje, agora lhe diria que não, mas nós nunca sabemos o que é o futuro e como é o futuro, mas em princípio não, em princípio é para ficar por cá. Portugal viu-me nascer, a França vai-me ver morrer, não sei, se calhar. Não estou a pensar voltar a Portugal. E isso, eu tenho acompanhado esta campanha eleitoral. Esta é uma questão muito. Todos os candidatos falam nos nossos imigrantes. Os imigrantes não gostam que lhe digam nossos imigrantes. Nós não somos ninguém. Nascemos selvagens, como diz a canção. Mas, por outro lado, há este mito em Portugal do regresso. Em Portugal fala-se muito de duas coisas. Uma é os jovens que saem de Portugal, por muitos que saiam, nem que saiam 100 mil por ano, que já é muita coisa. Aqui, só em França, há 1.500.000 a morarem que já cá estão há muito tempo. Ora, todos falam dos 100 mil que saem e ninguém fala, é um grande apagão. Nesta campanha eleitoral, então, foi um grande apagão do 1.500.000 que já mora cá. Ou dos 5 milhões ou 6 milhões que moram fora. A outra coisa é este mito do regresso. É preciso regressar. Existe, aliás, o programa Regressar, um programa de incentivo ao regresso. Sim. Este mito do regresso é uma coisa... nem que regressem estes que agora estão a sair, porque portanto, é gente muito mais móvel, não é? Hoje está aqui, amanhã está acolá, mas nunca serão, os imigrantes nunca irão regressar a Portugal, e ainda bem, porque é isso que Portugal não consegue entender, é que se calhar quem está fora pode ajudar o país da mesma forma ou ainda mais do que os que estão em Portugal e os que vão regressar a Portugal. E, portanto, é sobre esta linha de descoberta. Portugal precisa de descobrir as suas comunidades, que eu penso que era necessário trabalhar em todos os níveis, em todas as camadas, em todas as profissões, em todas... há gente aqui, se houver amanhã um atentado qualquer, um acidente aí, em geral telefonam-me logo a perguntar a portugueses. Eu costumo dizer logo, ainda sem saber do que é, costumo logo dizer que sim, há sempre portugueses em qualquer lado, porque é uma comunidade muito grande. Esta comunidade é muito importante para Portugal, se Portugal encontrar a forma de trabalhar com elas. Muito bem. Gostei muito de falar consigo, Carlos. Muito obrigado pelo seu tempo. As maiores felicidades e corra tudo da melhor maneira aí para a França. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.